de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês mais um assunto, da nossa campanha de Setembro Amarelo. E o assunto de hoje é a ansiedade. Eu fiz aqui algumas anotações e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Mas antes, eu gostaria de estar orando por nós. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo um pouquinho mais sobre a sua santa palavra e sobre esse assunto tão importante, Senhor, que vem aumentando a cada dia. Que o Senhor venha estar conosco e nos ajude a entender, compreender tudo que vai ser lido e dito aqui, Senhor, e colocar em prática na nossa vida. O Senhor esteja sempre à frente da nossa vida, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Então, as anotações começam dizendo assim: Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3 relata que Deus criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva, colocando-os no jardim do Éden, onde eram felizes. Não havia neles angústia, tristeza, egoísmo e orgulho, sendo puros no caráter. O Criador do universo disse que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, para não morrerem. Eles desobedeceram, comendo do fruto proibido. Não morreram imediatamente, mas seu corpo e sua mente foram danificados. Entraram em sua natureza a morte e a angústia. A angústia existencial que atinge pessoas de todas as eras, classes sociais e econômicas e raças. Não foi um castigo de Deus, mas consequência da escolha errada de Adão e Eva. Essa angústia espiritual é fruto do afastamento de Deus. Isaías 59, verso 1 e 2. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, diz assim: Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, essa angústia espiritual é o fruto do afastamento de Deus, segundo Isaías, e da perda da semelhança com o caráter divino, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27. Gênesis capítulo 1, versículo do 26 ao 27, diz assim: Gênesis 1, verso 26 ao 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pela entrada do pecado em nossa natureza, a solução definitiva para ela só ocorrerá na volta de Jesus. Em 1 Coríntios 15, verso 54. 1 Coríntios 15, verso 54, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54, diz assim: Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Até lá, Deus sustenta quem o busca, estuda a Bíblia, ora para receber força para lidar com a angústia. A Bíblia ajuda em sua angústia quando você lê e medita no conteúdo dela, crendo que ela é a verdade. Jesus experimentou a angústia do viver aqui por receber os pecados de toda a humanidade, tornando-se nosso Salvador. Por isso disse:
Agora nós vamos ver o que Jesus disse em João, capítulo 12, versículo 27 ao 28. João, capítulo 12, versículo 27 e 28. João, capítulo 12, versículo 27 e 28, diz assim: Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Ninguém experimentou ou experimentará angústia como essa. A angústia espiritual envolve a falta da presença de Deus como existia antes da queda do Éden. A angústia ou ansiedade, de fonte psicológica, pode ser piorada por maus hábitos físicos, envolvendo conflitos emocionais do indivíduo e em seus relacionamentos variados. Ela pode ser exagerada e causar diferentes sofrimentos. A ansiedade excessiva se manifesta por preocupação exagerada, dificuldades com memória e concentração, impaciência, crises agudas de ansiedade, insônia, tensão muscular, inquietude, sensação de aperto do peito ou bolo na garganta. A ansiedade é uma resposta emocional diante do medo, da incerteza e do que ameaça o indivíduo. A ansiedade é um sentimento de apreensão, um sintoma que revela algo que funciona mal na pessoa e precisa de reparo. Pode se manifestar como ansiedade generalizada, que perturba o tempo todo, crises de pânico, quando há sensação de despersonalização ou de morte iminente, geralmente com a ideia de um ataque cardíaco, fobia, que é o medo exagerado, ansiedade social, quando há medo de se embaraçar ao se tornar o alvo das atenções, e ansiedade de separação, quando se cria vínculos afetivos exagerados com pessoas importantes e depois esses vínculos são rompidos. Preocupações inúteis travam a vida. Se você compreende que sua preocupação com algo é inútil, não permita que ela prenda você. Não alimente, questione a preocupação e a enfute na força de Deus. Mateus capítulo 6, verso 27. Mateus capítulo 6, verso 27, diz assim. Mateus capítulo 6, verso 27. Diz assim: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Se você é muito ansioso por se preocupar demais, pode se acalmar, identificando o que é produtivo e o que é improdutivo na preocupação, abandonando o pensamento que não ajuda em nada. Desafie o pensamento criador de ansiedade, procurando entender o que, no fundo, produz esse desconforto mental. Enfrente situações que produzam medo e ansiedade com a ajuda de Deus, familiares e amigos, e com a determinação de encará-las com humildade, siga em frente, pois Deus sempre o ajudará a passar por elas. Muitos ansiosos têm uma percepção exagerada de perigo e se sentem incapazes de enfrentar o que para eles é ameaçador, tendo tendência de interpretarem reações normais do corpo como perigosas, fazendo surgir pensamentos indesejados de incerteza, ameaça e medo. Falar ajuda na diminuição da dor emocional, pelo desabafo do sofrimento. Avaliar o que você pensa melhora a autoconsciência, o que pode auxiliar no combate à ansiedade excessiva e ajuda a observar se existem pensamentos distorcidos e catastróficos. Questione pensamentos que o fazem crer que todos estão contra você, entre outras distorções cognitivas. Sua ansiedade pode diminuir ao tratar a si mesmo com compaixão, em vez de se atacar ou depreciar por qualquer coisa que não seja perfeita em si e em sua vida.
Cultive pensamentos de paz e questione crenças erradas sobre a ansiedade como estas. Então aqui nós temos algumas crenças que são erradas, né? A primeira é: eu não devia sentir ansiedade. A verdade é que, ao se sentir ameaçado, a mente liga o alarme, surgindo a ansiedade. A segunda é: eu devia ter vergonha da minha ansiedade. Não há nada de vergonhoso na ansiedade. Você teria vergonha de estar com febre? Terceiro, minha ansiedade é um tipo de insanidade. Não, ela é um mecanismo de defesa. Quarto, minha ansiedade é perigosa. Ela é desagradável, mas não perigosa. Ela é o resultado de pensamentos ansiosos que não têm poder sobre você, a não ser que você permita. Quinto, preciso me livrar logo da ansiedade. Não precisa. Aprenda a conviver com ela e a aceitá-la, e ela diminuirá. Sua ansiedade pode estar indicando que você, talvez, precise ser assertivo, se tratar melhor, colocar limites, não pegar pesado consigo mesmo e confiar mais em Deus. Na ansiedade grave, pode ser preciso medicação temporária prescrita por um médico. Adotar dieta vegetariana, por exemplo, ajuda muito, bem como praticar atividades ao ar livre, evitar cafeína, bebidas alcoólicas e outras drogas. Dormir bem à noite, hidratar o corpo com água pura, receber apoio de amigos e da família e cultivar a espiritualidade. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E Jeremias 29, 11. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus nos anima a lidar com a nossa ansiedade em Filipenses 4, verso 6. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Filipenses, capítulo 4, verso 6, diz assim. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Faça isso diariamente e Ele ajudará sua ansiedade a diminuir. Eu achei bem interessante, né, essas anotações que eu fiz. E esse assunto da ansiedade, né, porque tem tudo a ver com o mês e também vem trazendo aqui, né, pra gente estar se tratando com mais amor. Porque quantas vezes a gente trata os outros tão bem, com amor, com atenção, com carinho, e a gente, se trata tão mal, a gente se cobra tanto, a gente se culpa tanto. Então, que possamos a cada dia exercer o autocuidado e se cuidar mais, ter sempre Deus, né, à frente da nossa vida, entregar todos os nossos problemas para Ele e se tratar com mais amor, com mais leveza, levar uma vida mais tranquila, mais leve, não se cobrar tanto, não se culpar tanto por coisas que, né, às vezes a gente nem tem culpa e mesmo que a gente, não adianta ficar se culpando pelas coisas que já passaram e tudo mais. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um likezão aqui nesse vídeo, ative o sininho para ficar por dentro de todas as notificações e compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que estão passando por esse problema e que precisam de conselhos e também, né, com quem vocês acham que precisa aprender um pouquinho mais sobre o assunto. Um beijo para todos vocês, que Deus abençoe muito vocês, a família de vocês e dê um excelente restinho de semana para todos vocês. Um beijo e tchau!